Segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano ou a inteligência que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um dia eu lembro, quando confessava em Jacareí, às quintas-feiras, um velhinho, muito simples, humilde, depois da confissão, que não era nada de especial, se ajoelhou, chorando, pegou as minhas mãos, começou a beijá-las, dizendo: que seria de nós se não estivesseis vós, padres, aqui sobre a terra? Que seria da humanidade se Deus não tivesse deixado o seu legado real, não de filosofia, de pensamentos, porque perdoar os pecados somente Deus pode perdoar. Porque que quer dizer perdoar os pecados? É verdade que, de um lado, muitas vezes o confessionário se tornou uma psicologia barata, sem custo. Mas aquilo não é por culpa da confissão, do perdão dos pecados. Aí é por culpa de quem vai se confessar, porque não vai com arrependimento ou como busca de uma realidade divina que não existe sobre a terra e que foi entregue nas mãos do sacerdócio, que o único sacerdote mesmo é Cristo. Os sacerdotes, que nem na distribuição dos pães, quando Jesus multiplicou os pães, os apóstolos falavam: tem 5.000 pessoas, 4.000 pessoas, sei lá, uma multidão. Manda para comprar pão, para comer. Aqui não tem nada. Não, dá vocês de comer. Mas onde? Aí ele pegou o que tinha, 2 peixinhos, 2. E entregou aos apóstolos para distribuí-los. Não foram os apóstolos, isto deve ser bem claro, que multiplicaram os pães. Foi Cristo. Então, este legado que continua na igreja e continuará pelos séculos afora, apesar das falhas, porque os próprios apóstolos que distribuíram os pães, não, na hora H da crucifixão, se mandaram.
pelo medo, pelo susto. E diante das verdades maiores de Cristo, quando ele disse que seria o pão da vida, eles também, muitos discípulos, se afastaram. Que falaram, é difícil de entender, é duro de entender isto. De fato não se entende, você crê, não entende. E além da capacidade humana, nós podemos entender a ciência, podemos entender o estudo do pensamento, da filosofia, tudo o que vocês quiserem. Está ao alcance da nossa inteligência. Mas as realidades divinas, você somente pode experimentá-las, não entendê-las. Depois que experimentou, ilumina também a inteligência, mas não dá para entender. Por isso que é a fé. A fé é esta confiança absoluta que você se coloca numa pessoa. É a confissão de Pedro, para dizer que é muito real o cristianismo. Cristianismo, repito, não como sistema, pelo amor de Deus, como sistema de igreja. Que o sistema da igreja somos nós que o criamos, mas como mistério que está nesta organização humana. Prestemos bem atenção a isto. Este mistério deve ser muito claro. Esta presença de Deus que está nesta organização humana, que como organização humana será falha pelas nossas falhas humanas, pelas nossas fraquezas humanas. Compreende? Isso deve ser muito, muito, muito claro. É difícil chegar a isso porque a gente, a primeira impressão, outro dia um rapaz lá no Miranda que servia lá, se o Vaticano vendesse todos os bens que tem lá, mataria 2 vezes no mundo, além da besteira, que mataria a fome no mundo 2 vezes, todas as riquezas do Vaticano. Quem conhece o Vaticano sabe que não tem riqueza nenhuma lá. Só tem obras de arte para se sustentar. Tem que ter um gasto enorme. Que para mim é melhor se desse, se entregasse para os governos, os estados que cuidem dos museus. Não é a igreja que tem que cuidar dos museus. Que seja o estado que cuida dos museus, da ciência. Entendeu? Eu vivi a Roma, conheço a situação, a realidade, não? Então, estas besteiras que depois se espalham por aí, porque identificam a igreja, o Pedro, com o Vaticano. Não é isto. É Pedro, a igreja de Pedro. E como todos os reinos da terra acabam e acabaram, não esqueçamos que quando começou o anúncio do Evangelho, eu não gosto de falar do cristianismo, não, porque não existe esse negócio. Existe o anúncio do Evangelho e as pessoas, porque é algo dinâmico. O anúncio de uma verdade e as pessoas que acreditam nesta verdade e entregam a sua existência para viver esta verdade e encontram nela a própria salvação, o próprio sentido da existência. Isto ninguém vai poder abafar. Entendeu? Isso ninguém. E quando começou esse anúncio da verdade, São Paulo, que fala, combatiu o bom combate, etc., o Império Romano estava no auge. Eles dominavam tudo. Ruiu. Acabou. Acabou. E a igreja, com todos os escândalos piores que possa acontecer, está em pé e continuará a estar em pé. Mas por quê? Por esta presença de Deus. Por quê? Porque Deus é a vida. Ninguém pode destruir a vida. Tentaram. Não tentaram? Lúcia, o que fizeram quando tentaram? Crucificaram a Cristo. Jesus Cristo. Tentaram destruir a vida. Entendeu?
Os mortos que tentam de destruir a vida. É quase gozado, não é? É quase uma brincadeira, onde ele sai vivo. Então, para você ver a diferença da ideologia humana, que já falei outras vezes, repito, porque para mim é bonito pensar, hoje de manhã, rezando, que estava meditando, o sepulcro vazio. Sepulcro vazio, quando foram ver, procurar o morto, o sepulcro estava vazio. Por que procurar entre os mortos aquele que vive? Os outros imperadores, etc., criam monumentos aos mortos, que continuam sendo mortos, dando um ar de imortalidade, começando pelas pirâmides. Você sabe, não? A pirâmide foi construída para dar um sentido de imortalidade aos faraós, aos imperadores lá do Egito, porque diziam que era descendente, porque a autoridade deles vinha porque era descendentes do deus Amon. Então eles, como Deus, tinham que permanecer. Aí inventaram a embalsamação e inventaram estas construções enormes para a imortalidade dos mortais. Gente, a história é real esta. Não é uma brincadeira. Simples, mas é real. Enquanto no sepulcro estava vazio, porque a vida voltou a viver. E não somente voltou a viver, mas morreu, como fala São Paulo, o nosso corpo de morte. O que é o corpo de morte? A gente analisa na morte somente a destruição fisiológica, que nós somos muito superficiais. Então analisamos esta morte física, assim, fisiológica. O corpo de morte é todo o nosso corpo. Quando fala São Paulo, o corpo é todo o nosso ser. E afeto, sensibilidades, inteligência, etc. Porque tudo isso está contaminado. Então ele tem que morrer. E morre o corpo psíquico para ressuscitar o quê? O corpo espiritual. Mas é o próprio corpo que ressuscita. Gente, essa é a fé cristã, sobre a visão da vida. A visão da nossa existência. Eu lembro que um dia, quando eu estava me recuperando para hepatite, ela estava lá na Itália, morreu um rapaz jovem, 35 anos, de infarto. E fomos ao cemitério, acompanhei o sepultamento. A cidade pequena. E tinha um filhinho lá de 5 anos junto. Depois do sepultamento, você sabe, perguntei para ele o que a gente fez. A gente enterrou o papai. O que é? Porque ele morreu. Daí a 30 dias ela tem este costume, coloca a lápide depois no sepulcro, o tempo para arrumar. Voltamos, falei, você vai em casa agora e planta um feijão, coloca na água. Depois, quando voltar aqui, daqui a 30 dias, você vai me contar o que acontece. Ele foi para casa. Quando voltamos a 30 dias, colocamos a lápide lá, perguntei, falei, escuta, você plantou? Feijão, plantei. O que deu? Ele brotou. Falei, está vendo? Então, como o feijão brotou, porque tinha vida dentro, assim seu pai foi sepultado com uma semente. Mas ele brota em Deus. Nesta vida imortal de Deus. Porque em nós temos as sementes divinas. Nós não ressuscitamos por um acaso, porque plup, Deus me tira da morte e me coloca na vida. Não é, não. É uma lei da natureza.
divina. Estando em nós esta semente de vida divina, com a morte deste corpo psíquico, acontece esta destruição daquilo que é mortal para permanecer um ser imortal. É por isso que, apesar, repito, dos escândalos dentro do sistema eclesiástico, ou dentro da própria igreja cristã, do povo cristão, não vamos dar a culpa só ao sistema eclesiástico, não. A própria comunidade cristã, que não esqueçamos, o norte da África, gente, foi o celeiro do cristianismo primitivo. Os maiores santos, os maiores teólogos, eram do norte da África, não eram de Roma, não eram de Atenas, que era o centro da cultura da época. O Santo Agostinho era do norte da África. Origênesis, Alexandria, era todos. Gente, o que sobrou do cristianismo lá? Quase nada. Quer dizer, o povo inteiro se autodestruiu. Assim, as nações cristãs podem passar tranquilamente. Eu lembro quando ultimamente que eu fiquei doente, que a Aparecida foi me visitar lá no Santuário do Divino Amor, em Roma. Eu lembrava, puxa vida, eu estudei em Roma e éramos milhares de seminaristas da Itália ou dos países europeus prontos para espalhar o Evangelho pelo mundo, ser missionários. E lá tem uma congregação que cuidava lá, entre todas as freiras que tinha, jovens, tinha uma menina italiana. O resto era tudo o terceiro mundo. Se passaram quantos, gente? 40 anos. 40 anos. Então, prestemos bem atenção à história do mundo. Quando povos abandonam a sua fé, mesmo enchendo as igrejas, repito, insisto tanto, gente, mesmo enchendo as igrejas, aquilo não é sinal de cristianismo, não. Não é sinal de cristianismo, não. Sinal de cristianismo sempre foram os mártires. Aqueles que preferiram a morte, a perda dos bens, por amor a Cristo. Foi lá que a igreja não foi destruída. Você sabe que nos países muçulmanos não se pode construir igrejas católicas. Quando eles vão na Europa, pretendem construir os templos deles. Mas nos países deles não deixam construir igreja. Vocês viram a igreja católica lá? Não tinha. Se tinha, estava escondida, não é? Entendeu? Proibido. Mas eles pretendem, nos outros países, burros, esses países que chegam lá, mas tudo bem, problema deles. E de construir as mesquitas e assim por diante. No Iêmen, chamaram a Madre Teresa de Calcutá para cuidar dos pobres. Ela falou para o sultão, o presidente lá do Iêmen: eu sei que vocês não deixam construir igrejas aqui, mas nós não cuidamos dos pobres sem ter Cristo no meio de nós. A nossa condição é que você deixe construir a nossa capela e deixe um padre rezar a missa para nós. Ele deixou.
exatamente por esta invasão de Deus no mundo que a igreja vai para frente e irá para frente. Vocês pensam nesse momento, quantas pessoas escondidas nos mosteiros, onde está falando com uma pessoa que tem estado em Assisi. Não sei se alguém de vocês foi em Assisi. E em Assisi você não consegue gritar pela rua. Você foi? Experimentou? É tudo silencioso, não é? Você sabe por quê? Que a cidade de São Francisco? Não, eu vivi em Assis 10 anos. Lá deve ter mais ou menos 500 freiras de clausura. Numa cidade pequena lá de Assis. Deve ter umas 500 freiras. E as orações deles influenciam todo o clima até físico da própria cidade. Então, não é... Quando nós falamos dessas realidades cristãs, não estamos falando de abobrinhas. Não estamos falando de uma presença. A presença viva de Deus na humanidade. Quando estamos falando de Pedro, estamos falando da presença viva de Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, se analisarmos bem a vida de Pedro, não foi um grande exemplo de homem, não. Ele foi um covarde. Judas traiu porque esperava que Jesus construísse o reino de Israel em termos políticos. Quando viu, fora da ganância dele, aí por diante, porque trair por 30 moedas de denários, lá tudo bem. Mas Pedro traiu de uma maneira pior. Porque Jesus estava bem quando Judas o traiu. Quando Pedro traiu, como é que estava Jesus? Coroado de espinhos, tendo sido flagelado, em condições onde precisava de uma palavra amiga, não é? Quando a gente está numa pior que precisa de uma palavra amiga, você finge que não te conhece. É terrível. Mas sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Então, este eu construirei. E depois, nos fatos que seguem, lógico, com a conversão de Pedro, eu rezei para você, para que a tua fé não desfaleça. E quando você for convertido, que fala Jesus, confirma aos teus irmãos. Ele confirmou tranquilamente. Compreende? E aí, esta presença que mostra na primeira relação, que conta a prisão de Pedro, como ele foi libertado tranquilamente, é a mesma coisa. Parece até uma historinha para as crianças, para ficarem entusiasmadas, mas não é uma historinha para as crianças ficarem entusiasmadas. É uma historinha para a gente voltar a ser criança e crer nas coisas reais da vida. Que é esta presença de Cristo sobre a terra, no meio dos homens. A gente tem que voltar a ser criança para crer nessas coisas. Exatamente diante do mal que nos circunda, diante do mal que a gente percebe dentro da própria pessoa, crer esta presença de Deus, que faz dos mortos os vivos, e aí por diante. E eu estarei contigo até o fim dos tempos.
E o mal não destruirá. Então, quando Jesus fala as forças do inferno, o que é o inferno? Fogo, diabos, chifrinhos, É um inferno que está dentro da gente. As forças do mal. Isto é o inferno. O mal que nos circunda. O mal que está dentro de nós. Não pode nos destruir. Porque tem alguém dentro de nós superior ao próprio mal. Tem uma vida superior a todas as doenças que podem nos atingir. E é a vida que se fez carne e habitou entre nós. Então, nesse sentido, gente, a festa que celebramos como lembrança é uma lembrança histórica que nós temos que observar. É uma presença divina que a gente tem que relembrar agora nesta igreja. Repito, quantos milhares de pessoas são espalhadas no mundo inteiro? São a congregação mais admirada no mundo moderno de Madre Teresa de Calcutá. Deve ter mais ou menos 6.000 pessoas a serviço de moribundos dos últimos da terra. Só esta congregação. Sem falar de outros milhares que existem no mundo inteiro. Isto vocês me dizem que não é igreja. É gozado que ninguém fala dessas coisas como igreja. Ou é? Você soube falar disso como igreja? Soube falar de como igreja do Vaticano. Do cardeal que foi afastado por pedofilia. Estas são notícias nos jornais. Mas a televisão não fala de todas as outras coisas que estão dentro da igreja, não estão fora da igreja. Eu até brigo porque sempre lutei e gostaria de lutar por até uma parte visível da comunidade cristã que seja de exemplo à humanidade. Então eu sou pessoalmente o maior crítico dos erros que acontecem dentro. Mas para isto tirar a fé dentro da igreja, vai um abismo. Existe um infinito. Porque também a nossa memória fica muito curta. Porque nós não analisamos bem as coisas. Veja bem, o próprio, já vamos falar, estamos falando de coisas práticas, porque aquele Pedro que estava junto com Jesus é o Pedro atual que está lá no Vaticano, que não precisava de ter feito de toda aquela besteira que tem lá. O que está fazendo o guarda suíço lá? Para enfeite. Que para o povo tanto faz. Vai a Roma e não vê o Papa, o que é isso? Vai em Londres e não vê a rainha. Não vê a troca dos guardas. É turismo agora que a gente vai fazer. Se tornou uma figura folclórica o Papa. O que é isso, gente? Isso é culpa também do povo. Não é de quem mantém em pé ainda aquele sistema que está pé. Destruir, como é que você vai fazer? Não é de um dia para o outro, entendeu? Então, o que acontece? Que nesta presença, como eu falei, de coisas reais, eu vou explicar para vocês uma coisa que todo mundo ouve falar, o famoso Banco do Vaticano, não é? O que vem a ser o Banco do Vaticano? Porque todos os países têm os bancos nacionais, o Banco do Brasil, o Banco da Itália, né? Não é nada disso. O nome
daquela associação é IOR, Instituição Obras Religiosas. Uma organização que, como em Roma tem a central de muitas ordens religiosas, os ministros gerais, etc., não? Então, uma ordem religiosa tem obras sociais no mundo inteiro. A gente usa o dinheiro. Eu também utilizei o IOR. Eu, pessoalmente, Frei Vitório. Porque seria juntado daquele dinheiro para não deixar os outros bancos ganhar dinheiro, entendeu? Eu utilizo aquele dinheiro para as obras sociais, para as obras humanitárias que tem a igreja. Quando recebi o dinheiro para a CEPAC lá de Jacareí, foi lá no IOR que foi trocar. Por quê? Me pagava melhor do que os outros, coisas muito humanas, muito realísticas. Pelas minhas mãos também passaram muito dinheiro para construir obras sociais. Agora, que alguém que foi lá desvirtuou todo o sentido, não é culpa da iniciativa do IOR. Sejamos bem claros. Que daí todo mundo começa a falar o Banco do Vaticano. Não é banco. É instituição. Obras religiosas. Quantos hospitais, quantas obras sociais existem no mundo dependendo das ordens religiosas? Quantas? Milhares. Então, é uma simples organização humana dos bens humanos que a gente tem que distribuir com um pouco de um mínimo de inteligência. Compreende? Então, repito, eu mesmo usei tanto dinheiro para construir o hospital. Eu depositava no banco que me pagava mais. Me dava os interesses daquela época. Você tinha que organizar. Agora, repito, quando entram as pessoas que depois aproveitam, faz isso aqui, aí, lógico, tem que se condenar. Mas não pode se condenar o princípio pelo qual as coisas foram fundadas. Não pode se condenar a igreja pela qual foi fundada. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Uma última parte para analisar a história do mundo, a história de Cristo na humanidade através da igreja. No que vocês não lembram, também não participaram, quando eu era criança, adolescente, jovem, famoso sistema comunista, eles transformaram, lá sobretudo na Rússia, as igrejas em salões de baile, em estábulos, e aí por diante. E para ver quando se tem uma visão de fé, teve um político italiano, lá, La Pira, convertido. Então, para vocês compreenderem que tipo de homem era político, sim. Ele vivia num quartinho emprestado pelos monges, pelos freis dominicanos lá. Tinha um terno só, como prefeito de Florença. Ele fez uma viagem à Rússia. Aí ele era conhecido mundialmente. Estou falando dos anos 50, 60, que não tinha esta globalização atual, não. E não era tão fácil viajar. Ele era amigo de Ho Chi Minh, era amigo dos presidentes dos Estados Unidos, porque é um homem livre, aberto. Um homem aberto. Depois de 15 dias, recebi o salário como prefeito, encontrou uma pessoa que foi pedir dinheiro, falou, meu filho, tem que esperar mais 15 dias, porque só daqui a 15 dias eu vou receber o meu salário de prefeito, agora já acabou, não tenho mais. Entendeu? Só para ter uma ideia do que ele vivia, não? E aí, depois achei a notícia confirmada, alguns meses atrás, vi uma reportagem. Ele foi à Rússia,
e foi recebido pelos russos. Nos anos 60, no auge do comunismo, quando lançaram os primeiros satélites, que parecia que até tecnologicamente tinha superado os Estados Unidos, e convidaram ele para falar lá no parlamento, Politburo. Isso eu sei por uma carta que ele escreveu, que tem um livro assim, era Cartas Claustrais. E ele fazia estas viagens em comunhão com 3.000 freiras de clausura, para que elas rezassem quando eles faziam essas viagens políticas. E ele escreveu, me chamaram para falar no Politburo, e eu falei para eles, repito, no auge do comunismo russo. Não lembro bem que era lá, era Gorbachev, não Gorbachev, era Khrushchev. Era Khrushchev. Aí falou, esse sistema vai cair. Falou para eles, na cara dura. Esse sistema que vocês montaram vai cair. Porque não está baseado em Deus. Está baseado em vocês, seres humanos. Esta é a história humana. Agora que passaram tantos anos, sabemos. E é gozado, com até a visão, dois outros políticos, um dos quais depois até deixou a política, se tornou monge lá, e lá na Itália foram falar com ele, apavorados, falaram, bom, o comunismo vai invadir o mundo. E parecia. E foi a época de Cuba, a época era. Corajoso ter falado isso, né? Mas não é corajoso, é a verdade. Quem tem a verdade vai além do tempo. Isto que eu quero insistir para dizer. A verdade está além do tempo. O que fala Jesus para Pedro? Pedro, não foi a tua inteligência que te revelou isto. Foi o meu Pai que está nos céus. E a verdade é Deus que nos revela as realidades. Então, não faz um ano, acho que eu li no jornal, parece, dois políticos, amigos deles, que foram lá em Florença conversar com ele, e falaram, olha, esse sistema vai invadir o mundo. Falaram, não vai. Isso confirmou que eu tinha lido pelas cartas dele. Não vai, porque esse sistema não tem Deus como base. Ele vai cair. E os outros eram católicos, fervorosos. Um deles até se tornou monge. Apavorados. E quantas coisas nos apavoram na vida? Cai entre nós. Na nossa existência pessoal, parece que tudo acaba. Tudo está destruído. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as forças do mal não prevalecerão. Porque eu estarei convosco. Isto pessoalmente, e comunitariamente, e mundialmente. Porque só existe uma história verdadeira. A história da vida. E a vida está na pessoa de Jesus Cristo.